Então, gente, o que são interações gênicas? Tá? Nas interações gênicas, nós teremos também dois genes, pode até ser mais, a gente vai trabalhar as características basicamente com dois genes. Só que, na verdade, aqui, esses dois genes, tá? Vamos lá, tem o par 1 de cromossomos com A aqui, Azinho aqui, né? Aí o par 5 de cromossomos lá, né? Com Bzão aqui, Bzinho aqui. Só que esses dois genes, gene A com dois alelos possíveis, Azão e Azinho. O gene B com dois alelos possíveis, Bzão e Bzinho. Lembra que a gente sempre tem duas cópias de cada gene na gente, né? Vem o do pai e da mãe. Esses dois genes vão determinar uma única característica. Uma característica, tá? Então, não é assim, ó, os dois genes determinar a cor, né? Um determina a cor da semente, outro a textura da semente. Não, os dois vão determinar uma parada só. Isso é interação gênica. Porque no padrão mendeliano, pessoal, cada gene determina uma característica. A interação gênica, ela é também um aspecto de genética pós-mendeliana. Você vai ter os dois genes determinando uma característica só. É como se fosse o gene para determinar um negócio, sei lá, crista de galinha, a gente vai falar aqui. Então não é assim, um determina a cor, o outro a textura, um determina o tamanho, o outro o peso. Não. Tá? Os dois determinam uma característica só. Isso é interação gênica. São dois locos gênicos, dois genes diferentes, cada um com dois alelos, né? E os dois trabalham em conjunto para determinar uma única característica. Isso é interação gênica. Tá? Então, a interação gênica é um aspecto da genética pós-mendeliana, tá? São heranças que se afastam pouco ou muito dos processos descritos por Mendel e seus trabalhos. Tá? Então, genética pós-mendeliana é falar de herança sem dominância, que a gente falou antes, falar de genes letais, que a gente falou antes, falar de interação gênica, que a gente vai falar agora, falar de pleitropia, que a gente já falou, eu vou retomar aqui o conceito de pleitropia, tá? Então, esses conceitos são conceitos pós-mendelianos. Eles se afastam muito ou pouco do padrão mendeliano, né? Da determinação mendeliana ali de hereditariedade, tá? As proporções fenotípicas podem variar em relação às proporções clássicas da genética mendeliana, tá? E aí, na questão de interação gênica, que é o principal ponto da genética pós-mendeliana, é o que a gente vai trabalhar agora, vai dar uma descalibrada aqui a caretinha, tá? Então, na genética pós-mendeliana, né, que a gente vai trabalhar, que a gente já trabalhou alguns pontos das variações lá da primeira lei de Mendel, isso é genética pós-mendeliana também, né? E hoje a gente vai focar nas interações gênicas, apesar de eu falar de pleitropia também. Então a gente já falou herança sem dominância, genética pós-mendeliana, genes pós-mendeliana, genes letais, genética pós-mendeliana. Pleitropia, que a gente já falou e falar agora de novo, genética pós-mendeliana. E as interações gênicas, também genética pós-mendeliana. Então não esquece, interação é isso aqui, né? Dois genes, cada um com dois alelos possíveis, ou às vezes mais, né? Mas os dois genes determinam uma única característica, tá? Aí nós temos dois tipos de interação gênica. A herança qualitativa e a herança quantitativa. Na herança qualitativa, o fenótipo, a variação fenotípica, depende de quais genes estão presentes, independente da quantidade deles. Isso, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que independente se o cara sei lá, azão, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azão, bezão, bezinho, ele vai ter o mesmo fenótipo. Porque o que interessa é a presença do azão com o bezão, entendeu? Né? Então, não interessa se ele tem azão, né? Azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezão, numa herança qualitativa vão ter o mesmo fenótipo, porque tem azão e tem bezão, tá? Agora, numa herança quantitativa, o cara que é azão, azão, bezão, bezão tem um fenótipo, o cara que é azão, azinho, bezão, bezão tem outro, o cara que é azão, azinho, bezão, bezinho tem outro. Então, a quantidade de alelos dominantes ou excessivos vai, né, alterar o fenótipo. Talvez agora, só por essa definição, fique um pouco nebuloso de entender. Mas a gente já vai chegar nos exemplos e vocês vão ver que é muito tranquilo. Eu vou focar muito nessa história. Isso aqui é qualitativo, isso aqui é quantitativo. Mas vocês vão ver que com os exemplos é muito simples de entender a diferença. Tá? Pessoal, a gente falou de interação gênica, eu expliquei para vocês a definição de interação, e vou retomar de um conceito que a gente falou anteriormente,
que chama-se pleitropia. A pleitropia, ela é exatamente o contrário da interação, tá? A pleitropia é o inverso da interação gênica, certo? Então, vamos voltar no primeiro slide lá, ó, só para aproveitar esse esqueletinho. Gente, presta atenção. Ó. Quando eu tenho dois genes, A e B, A com seus alelos, B com seus alelos, e os dois trabalham juntos para uma característica, isso é interação gênica. Interação gênica. Como é que é o normal? O gene A com azão e azinho determina uma característica, o B com Bzão e Bzinho determina outra característica, uma característica aqui. Certo? Então, isso é o normal da parada. Isso aqui é o normal. Cada gene determina uma característica. Isso aqui é interação. Dois genes para uma característica só. O que é a pleitropia? Pleitropia é o inverso da interação. É quando um único gene, o gene A, por exemplo, ó, azão, azinho, né, tem dois alelos, azão e azinho, esse gene determina uma característica aqui e outra característica aqui. Ou seja, esse mesmo, um gene só, vai determinar, sei lá, uma característica na visão e outra na audição. Então, é o contrário da interação. A pleitropia é exatamente a definição inversa da interação gênica. Pleitropia, cara, como é um gene só, tu trabalha com uma primeira lei de Mendel, né? Trabalha com um monobridismo, tranquilo. Só que é importante esse conceito teórico de que um gene pleitrópico é um gene que atua em mais de uma característica. Qual que é o padrão, gente? Qual que é a imensa maioria das características dos seres vivos? É o padrão mendeliano de um gene determina uma característica. Esse é o padrão, é o mais comum. O que é uma interação gênica? É quando uma característica depende da interação de dois locos gênicos, dois genes diferentes, o A e o B. Isso é uma interação gênica. Dois genes diferentes, A com azão azinho, B com Bzão Bzinho, os dois determinam uma característica só. Isso é interação. E o que é a pleitropia, galera? É exatamente o inverso da interação. É quando um único gene determina duas características, certo? Exemplos de genes pleitrópicos na espécie humana, tá? Na espécie humana. Existe um gene pleitrópico que causa, tá? E esse gene é um gene dominante, tá, pessoal? É um alelo dominante, então se o cara é azão, azão ou azão, azinho, ele vai ter essa característica. É uma doença rara, mas é uma doença dominante, chamada osteogênese imperfeita, tá? Que causa deficiências na formação do tecido conjuntivo, de forma geral, lá os TCPDs, os conjuntivos propriamente ditos, tal, fraqueza óssea, a esclerótica, que é a parte branca do olho, né, azulada, e otoesclerose, oto é de ouvido, né? Então, otoesclerose é uma má formação, né, nas células ali do ouvido, e a pessoa tem problema de audição, geralmente é surda, tá? Então, gente, é um único gene que vai determinar, né, características dos tecidos conjuntivos, em geral, o tecido ósseo, na esclerótica do olho e no ouvido. Outro gene pleitrópico, e aí esses outros três aqui são recessivos, tá? A síndrome de Laurice-Moon, que a presença, se o cara é azinho, né, um gene recessivo, se o cara é azinho para esse gene, vai apresentar obesidade, oligofrenia, que é um tipo muito específico de retardo mental, tá? Onde a pessoa tem uma dificuldade cognitiva muito grande, polidactilia, que é 6 ou mais dedos das mãos ou dos pés, e hipogonadismo, um desenvolvimento anormal, né? Desenvolvimento infantil, na verdade, das gônadas, das glândulas sexuais. Essa é a síndrome de Laurice-Moon. É um gene pleitrópico também, atua em mais de uma característica. Síndrome de Marfan, tá? Causa defeitos cardíacos, também recessiva, tá? Defeitos cardíacos, problemas visuais, problemas na visão, e aracnodactilia, que é os dedos muito compridos, desproporcionais ao tamanho da mão, tá? E a pleitropia, o gene pleitrópico mais famoso, assim, do mundo, e mais comum também, não que ele seja uma doença comum, mas entre os pleitrópicos é o mais comum, essas doenças são bem raras, tá? Mas a fenilcetonúria, conhecida como PKN, é um problema na metabolização do aminoácido fenilalanina. Meu Deus do céu, eu já não... Chega na quinta-feira, a pessoa já tá quebrado, né? Fenilalanina, tá? Não vou escrever aqui, vocês sabem qual é. Então, é o aminoácido fenilalanina, né? Que não é metabolizado. A pessoa que tem fenilcetonúria não consegue metabolizar. Como ele não consegue metabolizar, quando consome alimento que contém esse aminoácido, a fenilalanina, ele começa a acumular no sistema nervoso. Acumula no tecido nervoso.
E aí, gente, com o passar do tempo, esse acúmulo, né, desse aminoácido no tecido nervoso vai começar a levar a retardo mental, deficiência mental, pode levar a convulsões, tá? Pode levar a icterícia. A icterícia é tecido nervoso. A icterícia, gente... Deixa eu só apagar aqui, porque tá difícil hoje, hein? A icterícia, tá? É a pele amarelada e muitas vezes a esclerótica, a parte branca do olho amarelada também, por uma disfunção do fígado, tá? Então, ó, como é que é a fenilcetonúria? Você consome alimentos que contêm um aminoácido chamado fenilalanina. Esse aminoácido, para quem tem essa doença chamada PKN ou fenilcetonúria, não consegue metabolizar esse aminoácido nos alimentos lá que contém ele, nas proteínas que contém ele. Aí ele começa a acumular no sistema nervoso, no tecido nervoso. Aí ele causa deficiência mental, convulsões. Aí esse excesso de aminoácidos vai para o fígado, tu não consegue metabolizar, mas o fígado tenta metabolizar. E aí ele sobrecarrega o fígado, produzindo em excesso uma substância chamada bilirrubina. A bilirrubina é um metabólito do fígado, gente. Ela tá, quando você tem muita bilirrubina, está indicando que você está sobrecarregando o fígado. Então, pessoas, por exemplo, que são alcoólatras, né, também tem um excesso de produção de bilirrubina, que deixa a pele amarelada, desse sintoma chamado icterícia, que é um sintoma de várias doenças, hepatite e tudo mais. Então, a pele amarelada, a icterícia, está te indicando uma sobrecarga, um problema no fígado. A pele amarelada, a parte branca do olho, a esclerótica do olho amarelada também, tá? Queda de cabelo e urina muito concentrada, porque, né, a metabolização de proteínas, né, vai gerar muita ureia, né? E aqui no caso, toda essa fenilalanina que o teu corpo não consegue metabolizar, né, acaba sobrecarregando ali os rins e o fígado, né, e faz com que você libere muitos metabólitos, né, muita ureia e tal. Então fica uma urina muito concentrada. Essa doença, gente, ela é detectada no teste do pezinho, que faz lá, né, nos primeiros dias de vida. Então, quem tem essa doença tem que evitar alimentos que contenham fenilalanina, tá? Não quer dizer que não pode comer nunca, mas, assim, é uma parada acumulativa, então tem que evitar o máximo que pode. Em dado momento pode ser problema. Tem gente que descobre essa doença, né, não faz o teste do pezinho e descobre essa doença muito tardiamente porque começa a ter sintomas, né? O ideal é fazer o teste do pezinho sempre. Gente, se vocês pegarem a nossa aula de proteínas, aquela aula que a gente teve, a aula de proteínas ainda foi em sala de aula, tá? Mas vocês têm aí o PDF, né? Se alguém, por acaso, não tem, me pede aí, que eu passo, tá? Mas nessa aula de proteínas tem a lista de alimentos que contém a fenilalanina, que então uma pessoa que tem fenilcetonúria deve evitar. Então aqui, pleitropia. Conceito basicamente teórico, tá? Vamos, então, para as interações gênicas, pessoal. Lembrando que a interação gênica é o contrário da pleitropia. Interação gênica, tá, é quando você tem dois genes determinando uma única característica, tá bom? Olha só. A gente vai começar a trabalhar interações gênicas com o que a gente chama de genes complementares. Alguns autores gostam de chamar isso aqui, tá, de interação gênica simples. Então, genes complementares ou interação gênica simples, a mesma coisa, tá? Pessoal, isso aqui é uma herança qualitativa. Interessa a presença ou não de determinados alelos. Não interessa a quantidade deles, tá? Então, uma herança, ó, vamos lá, genes complementares é herança qualitativa, beleza? São genes com segregação independente. O que significa dizer que tem segregação independente, gente? Que não estão no mesmo par de cromossomos. Então, é aquela história que a gente viu antes. Se o gene R aqui está no par 1 de cromossomos, aqui está, né? Rzinho aqui, Rzão aqui, esse cara é Rzão, Rzinho. O gene E vai estar no par 12, sei lá, de cromossomos. Tá? Então, vai estar aqui Ezão e aqui Ezinho, beleza? Então, isso é segregação independente. Eles não estão no mesmo par cromossômico, né? Senão seria linkage. Segregação independente é o contrário do linkage, tá? Da ligação gênica. Então, genes de segregação independente que agem em conjunto para determinar um fenótipo. Um grande exemplo disso é a forma das cristas em galináceos, em algumas raças, né, variedades de galináceos, não em todas as galinhas, certo? Mas na galinha de granja é assim, tá? Galinha mais comumzinha, tá bom? O que acontece, pessoal? São dois genes,
o gene R, com os seus dois alelos Rzão e Rzinho, o gene E, com os seus dois alelos Ezão e Ezinho. Esses dois genes trabalham em conjunto para determinar a característica forma da crista. Então, vamos lá. Quando o cara tem alelos dominantes para os dois genes, ele é Rzão alguma coisa e Ezão alguma coisa, tá? Ele tem a crista tipo nós, que é essa aqui de baixo, ó, a crista nós. Pessoal, o cara pode ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Não interessa se ele é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, se ele é Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho. É uma herança qualitativa, interessa a presença de R, né, de Rzão ou de Ezão, e não a quantidade. Na herança quantitativa, vai interessar a quantidade. Um cara é Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, vai ter um fenótipo diferente, e um cara é Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Entendeu? Aqui não. Na herança qualitativa não interessa a quantidade de Rzão ou de Ezão, interessa a presença. Se está presente o Rzão, está presente o Ezão. Tá? Então, o cara que tem dominante para os dois, ele é Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, ele tem crista nós. O cara que tem dominante só para o R, ele é Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, ele tem dominante só para o R, ele tem a crista ervilha, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Chama ervilha que tu olha, parece que tem umas bolinhas aqui, né, na crista. Tá? O cara que tem a crista, perdão, o cara que é dominante só para o R, desculpa, ele tem a crista rosa, que é essa aqui, ó. Crista rosa. Dominante só para o R é a crista rosa. Tá? O cara que é dominante só para o E, aí sim, ele tem a crista ervilha, que tem as bolinhas. Que aí ele é Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa, tem a crista ervilha, que tem as bolinhas. Tá? E o cara que não tem nenhum dominante, Rzão, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, ele tem a crista simples, que é essa aqui. Que inclusive é a mais comum, tá? É a mais comum de encontrar nas galinhas. Estão vendo que nem sempre a característica dominante é que tem maior proporção, tá? Galera, então veja, isso é uma interação gênica simples, ou genes complementares. É uma herança qualitativa, interessa a presença de Rzão e a presença de Ezão, não interessa a quantidade. Se o cara é dominante para os dois, tá? É crista nós. Se tem dominante só para o R, crista rosa. Se tem dominante só para o E, crista ervilha. Se não tem dominante para nenhum, crista nós. Então, são dois genes R e E, cada um com seus dois alelos, determinando a característica forma da crista. Tá? A gente pode aqui pensar em cruzamentos. Ah, cruza um indivíduo de crista rosa, né? Que é heterozigoto para R, Rzão, Rzinho, né? Ezinho, Ezinho, com um indivíduo de crista ervilha, tá? Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Pronto. Ah, qual é a chance aqui de nascer um indivíduo de crista simples, né? Que seria Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Gente, cruza primeiro o R desse com o R desse. Qual é a chance de ser Rzinho, Rzinho? Cruzando Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho, vai dar um meio de chance. Um meio de chance de ser Rzinho, Rzinho. E qual é a chance de ser Ezinho, Ezinho? A mesma coisa. Cruzando Ezinho, Ezinho com Ezão, Ezinho, vai dar um meio de chance de ser Ezinho, Ezinho. Tá? Então, um meio vezes um meio, um quarto. A chance desse cruzamento nascer um descendente, tá? de crista simples, né? Esse rosa aqui com esse ervilha aqui, nascer um simples, é um quarto. E qual é a chance de nascer uma fêmea com crista simples? Um quarto a chance de ser de crista simples, um meio a chance de ser fêmea, seria um oitavo a resposta. Tá? Então, gente, usem e abusem da regra do E. Multiplica as probabilidades. Não precisa ficar montando o quadrinho. Como aqui, se eu montasse o quadrinho de Punnett aqui para essa interação gênica, daria para saber o resultado? Claro que daria, claro. Mas não precisa, né? Tu multiplicar a probabilidade, né? Usar esses seus conhecimentos de quarta série na matemática, multiplica a probabilidade, vai ficar mais rápido de resolver, tá bom? Mas se tu preferir montar o quadrinho, gente, não é um problema. Só vai usar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, outro exemplo de interação gênica simples, tá? A cor de pimentão. Galera, agora presta atenção no seguinte. Pimentão, nós temos, tá? 4 fenótipos possíveis. Tem o pimentão roxo, que é mais raro, é bem difícil de achar ele, tá? Pimentão vermelho e pimentão amarelo, que são caros pra cacete, tá? Não sei se já foram comprar aí, pimentão verde. Eu gosto de fazer uma caponata, viu, Camilo? Eu também faço caponata aqui. Camilo faz uma bem boa lá no Nona. Eu gosto de usar pimentão amarelo ou vermelho na caponata, é caro, né? E ainda mais eu costumo comprar orgânico, cara. Aí é uma facada, ainda bem que é levinho esse negócio. E aí tem pimentão verde.
certo? Toma cuidado com o seguinte, pessoal. O que acontece? Existe uma variedade de pimentão que mesmo quando ele está maduro, ele vai ter a cor verde, entendeu? O pimentão está maduro, vai ter a cor verde. Só que, claro, que por uma questão comercial, né, o pimentão maduro, gente, ele é extremamente doce. Você pega o pimentão roxo, que é raro de achar. O pimentão vermelho e o pimentão amarelo, eles são muito docinhos, tá? O fungo e a cocima adoram, tá? Se tu tira a sementinha da pimentão para eles comerem, eles adoram, cara. É porque é docinho. Para eles é uma alegria, né? Só que, o que acontece? Por uma questão comercial, o pimentão verde que a gente compra, já notaram que o pimentão verde não é tão saboroso, não é tão gostosinho, não é tão docinho quanto o pimentão vermelho e o pimentão amarelo? Porque o pimentão verde que a gente compra, ele é um pimentão vermelho que o cara cultiva o vermelho e colhe uns antes de amadurecer para vender, entendeu? Então, por uma questão comercial, é mais fácil. Vou cultivar só um tipo, né, porque cada pimentão tem um jeitão para crescer aqui, o tipo de cuidado. Eu vou cultivar só um tipo, arranco alguns antes de amadurecer, vendo mais barato, e os outros esperam amadurecer, viram vermelho, eu vendo mais caro. Tá? Então, o pimentão verde que a gente compra no mercado, ele não é o pimentão não está maduro, ele é verde, né, efetivamente. Mas existe uma variedade de pimentão que, mesmo quando está maduro, tem a cor verde. Mas ela é difícil de achar. Tá? Então, vamos lá, gente. Olha só. Para a cor de pimentão, tá? Se o pimentão, eu tenho dois genes, tá? O gene C, com 2 alelos, Czão e Czinho, e o gene R, com 2 alelos, Rzão e Rzinho. Se o cara é dominante para os dois, ele é Czão alguma coisa, Rzão alguma coisa, ele vai ter a cor vermelha. O pimentão tem a cor vermelha. Se ele é dominante só para o R, é Czinho, Czinho e Rzão alguma coisa, vai ser o pimentão roxo. Se ele é dominante só para o C, Czão alguma coisa, Rzinho, Rzinho, é o pimentão amarelo. E se ele não tem nenhum dominante, é o pimentão verde. Tá? Esses dois aqui, esse aqui, tá? É muito difícil de achar, porque ele é muito doce, cara. Então tem muita praga em cima dele. O vermelho também, mas um pouco menos. Tá? Um pouco menos. E o verde, cara, porque os caras já, comercialmente, é mais fácil vender o pimentão vermelho que ainda não amadureceu. Então é mais difícil de achar porque não tem, né, demanda mesmo. Tá? Então aqui um outro exemplo de interação gênica. A cor do capsicum annum, que é o pimentão. Tá bom? Beleza. Galera, o que a gente viu aqui foi interação gênica simples. Aqui a gente também pode usar um exemplo, né? Só para, cruzando um pimentão verde, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, com um pimentão roxo, Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Tá? Qual é a chance que nascer um pimentão amarelo? Nenhuma, né? Porque para ser amarelo tem que ser Czão e não tem nenhum Czão aqui. Qual é a chance de nascer um pimentão vermelho? Nenhuma, porque para ser vermelho tem que ser Czão alguma coisa e Rzão alguma coisa. Não tem Czão aqui. Qual é a chance de nascer um pimentão roxo? Pô, cara, a chance de nascer um pimentão roxo é de 100%, né? Por quê? Para ser verde, tem que ser Rzinho, Rzinho. Não tem como ser Rzinho, Rzinho aqui, ó. Vão ser todos Rzão, Rzinho. Entendeu? Então, vão ser todos os filhotes aqui de pimentão vão ser Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, desse cruzamento vai dar 100% de roxo. Entendeu? Então, a gente pode ir brincando dos cruzamentos aqui, né? Vocês entenderam. Beleza? Bom, vamos agora para um outro tipo de interação gênica qualitativa, que não depende da quantidade. Tá? Ela chama epistasia. Tá? Então, a epistasia é uma interação gênica qualitativa também, assim como os genes complementares, mas ela é um pouquinho diferente. Tá? Na epistasia, você tem a interação em que um par de genes inibe, né, um gene, um locus, que tem um par de alelos, inibe o outro par, que é não alelo. Então é assim, ó, você tem lá, para determinar uma característica, o A com Azão e com Azinho, o B com Bzão, né, e com Bzinho, ok? Aí o A determina uma característica, vamos por lá, pelo da cor do pelo de um bicho lá. O Azão determina o pelo preto e o Azinho determina o pelo marrom, beleza? Aí o que acontece? O Bzão, ele inibe a cor, a produção da cor, seja preto ou marrom. E o Bzinho permite a produção da cor. Então vai ser assim, se o cara nasce Azão alguma coisa, Bzinho, ele vai ser preto. Porque o Bzinho recessivo permite. Se o cara nasce Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, ele vai ser branco, cara.
Porque o Bzão não deixa o Azão produzir a cor preta, então vai ser um bicho branco. Ah, para ser marrom tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Por quê? Aí vai ser marrom. Se o bicho nasce Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa, o Bzão não deixa o Azinho trabalhar. Aí vai ser branco também. Porque você tem o quê? O gene, né, B com o seu alelo Bzão dominante inibindo. E o alelo Bzinho permitindo. Então, esse aqui, ó, esse alelo dominante é epistático. Percebam, o gene inibidor, o que inibe, é epistático. E o inibido é hipostático. Tá? Então, o gene inibidor é epistático. O que inibe, o inibido, né, é hipostático. Tá? Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. A epistasia pode ser dominante ou recessiva. Tá? Então, um exemplo de epistasia dominante é ainda a cor dos galináceos lá, né, da variedade mais comum de galinha. O frango de grande que a gente come, né, gente? Então, olha só. Nos galináceos, tá, você vai ter o seguinte. Você vai ter um gene C com um alelo Czão maiúsculo, determina a galinha com cor. A cor nessa galinha é essa corzinha meio vermelha, meio ferrugem assim, tá? E o alelo Czinho determina a não produção. Aqui é uma situação um pouquinho diferente daquela que eu citei, mas é o mesmo padrão genético, tá? É não produzir cor. Então a galinha fica branca. Certo? Aí o que acontece? Esse aqui é um primeiro gene envolvido. Qual é o segundo gene? O segundo gene, tá, é um gene I, onde o seu alelo Izão inibe, o Izão inibe, ou seja, o Izão dominante é epistático, esse é o gene epistático, e o Izinho recessivo permite a ação do C. Logo, se uma galinha nasce Czão alguma coisa, Izinho, Izinho, interessa Czão, 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 Czinho, é herança qualitativa, lembra? Interessa a presença do Czão, ela vai ser uma galinha com cor. Se ela nasce Czão alguma coisa, Izão alguma coisa, não interessa Izão, Izão ou Izão, Izinho, Czão, 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 Czinho, não interessa, vai ser branca, mas Marquinhos, ela tem o Czão para cor. Ok, mas ela tem também o Izão que inibe, que é epistático, então vai ser branca. Tá? Se for Czinho, Czinho, não interessa o que está do lado, né, gente? Porque o Czinho já determina a galinha branca mesmo, nesse caso aqui. Mas então aqui, ó, o Izão inibe a ação do C. O Izão é epistático, tá vendo? Então, tá? Galinhas coloridas, ou são Czão, Czão, Izinho, Izinho, ou são Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Só desses dois genótipos, o fenótipo vai ser colorido. Se for qualquer outra coisa, cara, aqui nessa situação, Czão alguma coisa, Izão alguma coisa, Czinho, Czinho, Izão alguma coisa, Czinho, Czinho, Izinho, vai ser a galinha branca. Então esse é um gene epistático dominante, porque o alelo dominante inibe, é epistático em relação ao gene, né, que ele, né, tá interagindo aqui, tá? Esse é o exemplo de epistasia dominante. Aí nós vamos lá para o momento fofura do dia para ver a epistasia recessiva, tá? A epistasia recessiva é um exemplo de epistasia recessiva, né? É a determinação da cor de pelos de labradores, tá, gente? Gente, isso não vale para qualquer cachorro, isso é muito específico para cada raça, tá? O padrão de coloração é muito específico para cada raça. Você pega a vira-lata mesmo, é uma bagunça, né? Porque depende da mistura que foi feita ali. Mas se você pegar cães de raça, para cada raça tem um padrão de coloração. Para labrador, cara, é 3 padrões, né? Ou é preto, ou é marrom, que eles chamam de chocolate, né? Ou é amarelo, creme, tem vários nomes aí. É aquele mais branquinho ali, né? Que já não é a mesma coisa para golden, tá, pessoal? O golden retriever lá, retriever, sei lá, que é um labrador com pelo mais comprido, já é um outro padrão. Tu não vê golden preto, né? Então, já é outro padrão. Para bulldog, cara, hoje em dia é bem mais variado, assim, mas tem uns padrõezinhos que ou o bulldog é branco com manchinhas, ou ele é creme, né? Ou ele é... Sabe que preto não tem, né? A Mi tem a Zoe aí, o Miguel. Uhum. Preto não tem tigrado, né? É tigrado. A gente diz que a costumia é preta, mas não é, ela é tigradinha, na verdade. Não tem padrão de raça preto, né? Então, é muito variável. Então, isso aqui vale para... Esse exemplo que eu vou usar agora, de epistasia recessiva, vale para labrador, não vale para qualquer cachorro, tá? Então, vamos lá.
Para o labrador, funciona assim. Você tem um gene B que determina, tá? O B tem dois alelos, Bzão e Bzinho. O Bzão, tá? Preto, determina a pelagem, o Bzão determina a pelagem preta, tá? O Bzinho determina a pelagem chocolate ou marrom, tá? Chocolate ou marrom. E aí ele interage com um outro gene que tem dois alelos, que é o gene E. Aí o que acontece? Aqui, o gene epistático, o exão, ele permite. O exão dominante permite, ele não é epistático. O exinho recessivo é que inibe. Então, esse aqui é o gene epistático, tá, gente? Esse é o epistático, tá? Então, vamos lá. Se o labrador nasce Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, ele vai ser preto. Tá no quadrinho aqui, mas eu estou construindo só para vocês irem acompanhando, tá? Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa é preto. Para ele nascer chocolate, tem que ser Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa. Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, ou Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Aí ele vai ser chocolate, ou marrom. Agora, se ele nasce, tá? Qualquer coisa aqui. Tanto pode ser Bzão, 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 Bzinho, 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 não interessa. Mas Ezinho, Ezinho, ele vai ser creme ou amarelo, tá? Porque o alelo Ezinho recessivo é epistático em relação aos genes B que produzem a coloração ali preta ou chocolate. Esse amarelo é basicamente não produzir melanina nos pelos, tá, gente? É uma quantidade de melanina muito pequena, tá bom? Basicamente não produzir. Então, vimos a epistasia, é uma herança qualitativa também, tem a dominante, tem a recessiva, tá? Vamos lá, continuando. Agora, eu vou para situações, pessoal, que assim, ó, é muito mais por curiosidade, tá? Que vestibulares que poderiam cobrar isso aqui, tá? Só se tu pegar uma UEPG da vida, nem a UEM cobraria uma parada dessa, eu acho, tá? Só se tu pegar uma UEPG da vida, que sempre pega uns detalhes muito grandes, né? Lavras, Alfenas, né? Essas universidades aí que também tem umas cobranças meio malucas às vezes. E, cara, um vestibular que poderia cobrar uma parada assim, eventualmente, é uma CAF, que a CAF às vezes solta uns pombos sem asa assim de cobrar umas paradas que nunca caem. Mas, gente, se tu tá focando no UFSC, Enem e tal, nem se preocupa com esse exemplo que eu vou dar agora, tá? Mas é mais por curiosidade mesmo, tá? Então, tem a epistasia, a gente viu a dominante e viu a recessiva. E tem uma que é duplo recessiva. Então, como é que é a duplo recessiva? Gente, eu tenho um gene P com dois alelos, Pzão e Pzinho, e um gene C com dois alelos, Czão e Czinho, tá? Para determinar a cor das ervilhas de cheiro. O que acontece? Se o cara for recessivo para qualquer um dos dois genes, ou seja, se ele for Pzinho, Pzinho, ou se ele for Czinho, Czinho, ele vai ser, né? Não é colorido aqui, é branco, tá, gente? Depois eu arrumo, não é colorido, é branco. Púrpura é o colorido, esse aqui é branco, tá? Então, se ele for, tá? Aqui seria branco, né? Que tá ali na fotinha, inclusive, né? Então, se ele for Pzinho, Pzinho, ou Czinho, Czinho, não interessa o que tem depois. Se ele for recessivo para um dos pares ali de alelos, ele vai ser branco. Então, é duplo recessivo. O P recessivo é epistático, o C recessivo é epistático também. Então, esse seria o quê? Um duplo recessivo. Tá bom? Então, essa aqui é uma epistasia duplo recessiva. Tranquilo, não é difícil também, mas é que eu digo que eu acho muito provável que caia no UFSC, Enem, qualquer coisa assim. Aliás, o Enem nunca cobrou interação gênica, tá, gente? Então, eu sei que para quem é amigo, por exemplo, está focando no Enem, é legal entender aqui, tá? Mas interação gênica nunca caiu no Enem, tá? Caiu bastante genética, mas interação não, tá? Epistasia dominante excessiva. Essa aqui é que é um pouquinho mais complicadinha de entender, tá? Possui dois genes epistáticos, um é dominante, o outro é recessivo. Então, você tem lá o gene A e o gene B para determinar a cor, né, do bulbo da cebola. Então, cebola roxa, cebola amarela ou cebola branca, né? O que vai acontecer? O azinho, tá? Vai determinar a cor. Então, o azão é epistático, aliás, o azinho vai determinar a cor, tá? Então, quer dizer o seguinte, o azão
é epistático dominante. E o Bzinho é epistático recessivo. Entenderam? O azão, aparece o azão, não deixa formar cor, é branco. E aparece o Bzinho, o Bzão forma a cor. O Bzinho é que não deixa formar a cor. Certo? Então, quer dizer, o alelo, o gene azão, o dominante é epistático. Né? O gene A, o dominante, azão, é epistático. O gene B, o recessivo, o Bzinho, é epistático, que não deixa formar a cor. Então, é epistasia dominante e excessiva. Né? O A é o epistático é dominante, o B, o epistático é recessivo. Tá certo? Galera, vimos as heranças qualitativas. O que interessa é a presença ou não, né, de um determinado gene. Agora a gente vai ver as heranças quantitativas, que nós também chamaremos de polimeria, tá, pessoal? Polimeria e herança quantitativa é a mesma coisa, né? São duas maneiras de se referir ao mesmo padrão genético, tá bom? O que acontece? Na polimeria ou herança quantitativa, a quantidade de alelos dominantes importa. Por quê? Numa herança qualitativa, um cara azão, azinho, bezão, bezinho, ia ter o mesmo fenótipo de um cara azão, azão, bezão, bezão. Na herança quantitativa, na polimeria, não é assim. Esses dois caras vão ter, né, fenótipos diferentes. Tá bom? Eu já volto nesse slide aqui. Eu vou trazer um exemplo e aí a gente volta para discutir um negocinho nesse slide. Tá? Vamos lá, pessoal. Cor da pele em humanos. Estou colocando esse exemplo para vocês porque é um exemplo que ainda cai muito em vestibular. Eu, por exemplo, não gosto dessas nomenclaturas. Elas têm um fundo racista por trás delas. Porém, cara, infelizmente, alguns vestibulares usam ainda, né, referências muito antigas, e a UFSC é um deles, e que esses termos ainda aparecem. Então, para você falar de uma herança, tá, quantitativa de cor da pele em humanos, você precisa, né, passar por essas nomenclaturas que eu não concordo, mas a gente é obrigado a falar, tá? E já deixo bem claro o seguinte, pessoal, a gente está falando aqui em cor da pele em humanos, que as pessoas confundem, mas cor da pele não é a mesma coisa que etnia. Raça em humanos não existem raças diferentes, lembra? A gente só tem uma raça, é Homo sapiens sapiens, né? Então não existem raças diferentes. Ah, Marquinhos, e o afrodescendente, e o indígena, e o asiático, e o caucasiano. Aí, pessoal, é etnia o termo correto. Eu sei que, às vezes, na história, a galera ainda usa o termo raça, tá? Mas o termo biologicamente correto é etnia, porque não são raças diferentes, biologicamente falando, tá? Então, cor da pele é uma coisa, etnia é outra. Tá? Eu tenho variações de cor da pele na etnia afrodescendente. Eu tenho variações de cor da pele na etnia indígena. Então, cor da pele é uma coisa, etnia é outra. É claro que é mais comum a cor da pele negra em indivíduos de etnia afrodescendente, mas não é unicamente. Tem indivíduos que têm etnia afrodescendente, com cabelo bem crespinho e tal, tá? Mas que a pele é clara. Da mesma forma que tem indivíduos que têm feições da etnia indígena, com a pele mais clara ou mais escura, e asiática, mais clara ou mais escura. Então, cor da pele é uma coisa, etnia é outra. Tá bom? Vamos lá. Para a determinação da cor da pele em humanos, são 2 genes num exemplo de herança quantitativa. Os 2 genes são o gene S e o gene T. Beleza? O gene S tem 2 alelos, Szão e Szinho. O T tem 2 alelos, Tzão e Tzinho. Tá? Se o indivíduo tem um genótipo com 4 alelos dominantes, Szão, Szão, Tzão, Tzão, tá? Ele vai ter, né, que tem 4 dominantes, ele vai ter o fenótipo negro. Se ele tem, tá, o genótipo dele com 3 alelos dominantes, e aí não interessa se ele é Szão, Szinho, Tzão, Tzão, ou Szão, Szão, Tzão, Tzinho, não interessa, tá? O que interessa é a quantidade de alelos dominantes e não quais são, é uma herança quantitativa e não qualitativa, tá? Ele vai ter, né, o fenótipo mulato escuro. Se ele tem 2 alelos dominantes,
E aí não interessa se o genótipo dele é Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, ou Szão, Szão, Tzinho, Tzinho, ou Szinho, Szinho, Tzão, Tzão, ele tem dois dominantes. O fenótipo dele é mulato médio. Se ele tem, tá, se ele tem um só alelo dominante, né, o fenótipo dele, não interessa se ele é assim ou é assim, o fenótipo dele vai ser mulato claro. E se ele não tem nenhum alelo dominante, zero alelo dominantes, tá, o fenótipo dele vai ser branco. Tá? E, cara, isso é extremamente difícil de determinar só olhando. Por exemplo, vocês olhando para mim, cara, vocês vão dizer que meu genótipo, meu fenótipo, né, é branco, então meu genótipo é Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho. Cara, pode ter certeza que não é. O meu avô paterno era negro, cara. Então, não tem como eu, né, ser Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho. Tá? É muito improvável, não é que não tem como, mas é muito improvável. Né? Então, é só porque eu não gosto de pegar só o mesmo. Né? Logo, essa definição é uma definição totalmente didática e pedagógica, e na prática, cara, ela já não vale muito. Até esses termos mulato não são muito aceitos socialmente ainda, tá? Então, ou melhor, mais, né? Não são mais aceitos socialmente. Mas em vestibular ainda aparecem, infelizmente. Tá? Então, gente, olha só. Eu tenho, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genótipos possíveis para 5 fenótipos possíveis. Então veja o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, ó, os poligenes. Pessoal, gravem este termo agora. Poligenes. O que são poligenes? Como para mim não faz diferença, né, quais são os alelos presentes, porque o cara que é Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, tem o mesmo fenótipo do cara que é Szão, Szão, Tzinho, Tzinho, interessa a quantidade e não a qualidade dos alelos presentes. Poligene é o nome que eu dou para quantidade de alelos diferentes possíveis. Por exemplo, para a determinação da cor da pele em humanos que a gente acabou de ver. São 2 genes, cada um com 2 alelos. Então eu tenho aqui 4 poligenes possíveis. Certo? Vai ter característica determinada por 3 genes. O A com Azão Azinho, o B com Bzão Bzinho, o C com Czão Czinho. 3 genes, cada um com 2 alelos. Então, quantos poligenes eu tenho aqui? 6 poligenes. Então, poligene é o número de alelos diferentes que eu tenho para determinar uma característica de interação quantitativa, de herança quantitativa. Tá? Isso é um número de alelos diferentes. Se é azão, azinho, né, o azão, azinho e o bezão, bezinho, tem 4 poligenes possíveis. Como tem aqui, Szão, Szinho, Tzão, Tzinho e tal. Se é azão, azinho, bezão, bezinho, Tzão, Tzinho, 6 poligenes possíveis. Aí, se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, Tzão, Tzinho, Dzão, Dzinho, aí seriam 8 poligenes possíveis. Caiu a internet, né, galera? Quanto tempo. Onde é que eu parei aqui? Ficou muito tempo fora?
Não, Marquinhos, ficou pouquinho tempo fora, travou, você estava falando ainda sobre a cor da pele e tal. Normal, estava meio que resumindo a parte ali da quantitativa. Tá bom, então vamos voltar lá. Mercúrio retrógrado, né, Camila? Brincadeira. Total. Vamos lá. Gente, vou apresentar de novo, então, para retomar aqui o raciocínio, tá? Que ele é bem importante. Então, vamos lá. Eu estava explicando para vocês o que seria poligênese. Eu acho que parou aí nessa parada, né? É muito importante entender o que são os poligênes, tá, pessoal? Olha só. Eu vou chamar de poligênes o número de alelos possíveis para determinar uma característica de herança quantitativa de polimeria. Então, vejam o seguinte, tá? Aqui, por exemplo, para determinar a cor da pele humana, tem o Szão com o Szinho e o Tzão com o Tzinho, certo? Eu tenho, então, S com 2 alelos, T com 2 alelos. Gente, são 4 alelos possíveis. Então, eu tenho 4 poligenes. O poligene, eu chamo de poligene cada alelo possível. Se uma característica, por exemplo, a altura em humanos, a gente vai falar já já, ela é determinada por 3 genes, cada um com 2 alelos. É Azão com Azinho, o Bzão com um Bzinho e o Czão com um Czinho. Quantos poligenes a gente tem aqui? 6 poligenes. Porque é o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, 6 poligenes. Tá? Então, poligene é o número de alelos possíveis. Lembra que pra gente, não interessa se o cara é Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, ou é Szão, Szão, Tzinho, Tzinho. Esses dois caras vão ter o mesmo fenótipo, porque é a herança quantitativa, interessa a quantidade de alelos dominantes ou recessivos, e não, né, a qualidade deles. Aí a gente volta no slide anterior, tá? Olha só, pessoal. Às vezes, numa questão de vestibular sobre polimeria, sobre herança quantitativa, lembra que é a mesma coisa? O cara pode te dar um número de fenótipos segregados. Ah, uma característica tal, segregam lá 7 fenótipos diferentes. Tá? Sei lá, a planta pode ter, né, a cor vermelha, verde, amarela, azul, né? 7 fenótipos diferentes. Aí ele pergunta assim, é uma interação gênica quantitativa. Quantos poligenes estão envolvidos? Gente, se são 7 fenótipos, tá? São 7 fenótipos, você acha o número de poligenes diminuindo 1. Então, 7 menos 1 vão ser 6 poligenes. 6 poligenes significa que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Tá? Então, esse é um caminho que pode aparecer. O número de poligenes, se ele te dá o número de fenótipos, você acha o número de poligenes diminuindo 1. Porém, o mais comum de aparecer, galera, é o contrário. É o cara te dizer assim, uma característica determinada lá é determinada por 4 alelos, cada um com 4 genes, perdão, cada um com 2 alelos. É o Azão com o Azinho, o Bzão e o Bzinho, o Czão e o Czinho, o Dzão e o Dzinho. Então, ele pergunta quantos fenótipos diferentes são possíveis. Pô, o que tu vai fazer? Número de fenótipos, como é que eu acho o número de fenótipos? Eu pego o número de poligenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e somo 1. Então, são 9 fenótipos possíveis. Cara, parece bobeira, mas quando aparece uma questão dessa no vestibular, a galera se desespera porque não lembra disso aqui. Porque se o cara falar, tem uma determinada característica no animal, e é determinado por 4 genes, cada um tem 2 alelos. Quantos fenótipos possíveis segregam? O cara fica, mas como é que eu vou achar isso? Tá aqui, ó. É só tu somar 1. Né? São 4 poligenes, 9 fenótipos. Se fossem 6 poligenes, se fosse só até aqui, né? Tira o D aqui, fosse 1, 2, seriam 7 fenótipos. Entendeu? Gente, o que a gente tem, tá? Na prática, assim, de características que são determinadas por herança quantitativa, por polimeria. É muito comum, gente, ó, a gente tem a altura em humanos, que já vou falar, a cor da pele em humanos, que a gente já falou, cor dos olhos. Agora eu vou jogar por água abaixo os conhecimentos de genética que vocês tiveram desde o primeiro ano do ensino médio. Cor do olho não é só azulzinho, não, gente. Isso aí é uma simplificação medonha, absurda, né, da cor do olho. É bem mais complicado que isso. Altura de planta, peso de fruto, isso é muito comum de aparecer. O cara fala assim, uma determinada planta tem sua altura sendo definida por 3 genes, cada um com 2 alelos. Azão com Azinho, Bzão, Bzinho e Czão e Czinho. Tá? E cada alelo dominante contribui com
5 gramas para o peso do fruto. E cada alelo recessivo contribui com 2,5 gramas para o peso do fruto. Aí, cruza um fruto que é azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, com outra planta que tem fruto azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Qual é o fruto mais... não é o peso do fruto desse cruzamento? O cruzamento vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Aí tu soma, né? Então, 5, 10, 15, 2,5 mais 2,5 dá mais 5, dá 20, mais 2,5 dá, né? 22,5 é o peso desse fruto. Podia ser para a altura também. Cada alelo dominante contribui com 10 centímetros da altura da planta, cada alelo excessivo com 5 centímetros. Então, isso é bem comum de aparecer, tá, gente? Olha só. E uma outra coisa que eu quero mostrar. Fala assim, ó. Há uma variação fenotípica gradual e contínua. Uma curva normal. Olha aqui a curva normal, cara. Tá? Isso aqui podia ser botado num gráfico que tá numa questãozinha na listinha de vocês. A última questão da lista tem um gráfico falando disso. Então, perceba o seguinte, ó. Que esse gráfico que tá mostrando aqui, ele tá mostrando o resultado, gente, do cruzamento entre dois duplos heterozigotos. É tu cruzar um cara Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, com um outro cara Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Aí tu vai chegar nesse resultado aqui. Porque quando você cruza esses dois, tu vai ter uma proporção de um negro para 2 mulatos escuros, para 3 mulatos médios, tá? Para 2 mulatos claros, para um branco. Se você faz esse cruzamento aqui, ó, você vai chegar nesse resultado. Então, uma curva, né, gradual. Beleza? Fechou? Uma curva normal que se chama, né? Então, a variação fenotípica ela é gradual, né? Com 4 fenótipos. Tem 4 dominantes, perdão, tem um fenótipo, 3 dominantes tem outro fenótipo e tal, né? Aí só um detalhe, tá, gente? Nessa história aqui, ó, por que o número de fenótipo é o número de poligênes mais 1? Porque, pensando na cor do olho, na cor da pele, por exemplo, tu tem que ter um fenótipo pro cara que tem 4 dominantes, um pro cara que tem 3 dominantes, um pro cara que tem 2 dominantes, um pro cara que tem um dominante e um último fenótipo pro cara que não tem nenhum dominante. Então, sempre tem um número de fenótipos maior do que o número de poligênes. Tá? Um a mais do que o número de poligênes. Certo? Olha aqui a cor do olho, galera. Cor do olho, tá? Cor do olho em humanos, tá? É determinado por 4 pares de poligênes. Gente, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Essa história de azão, azinho, olho escuro, azinho, azinho, né? Olho claro. Cara, não é assim. Não é assim simples. Perceba o seguinte, ó. É na quantidade de melanina, também da quantidade, cada alelo dominante contribui com uma quantidade de melanina e o recessivo uma quantidade um pouquinho menor. Então depende da quantidade de alelos dominantes recessivos. Vejam, se o cara é azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, o olho é preto. Agora, se ele né, ele tem só 7 dominantes, aí ele pode ser, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, ou ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho, entendeu? Não interessa qual, né, que é um recessivo aqui, é a quantidade. Tem 7 dominantes e um recessivo, castanho escuro. 6 dominantes, né, e 2 recessivos, castanho médio. 5 dominantes, 3 recessivos, castanho claro. 4 dominantes, avelão mel. 3 dominantes, cinza. 2 dominantes, azul escuro. 1 dominante, azul médio. E nenhum dominante, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho, azul claro. O que vocês sentiram falta aqui, pessoal? Que cor de olho tá faltando aqui? Eu ia perguntar. Olho verde, Mi? É. O teu olho é verde ou é azul, Mi? É verde. É verde, né? Então, a Mi é uma premiada que tem um 5º par aqui, que trabalha com epistasia, tá, Mi? Então, a pessoa que tem o olho verde, ela tem um par de genes atuando a mais do que as outras, né? Para terminar. Por isso que a cor de olho verde é mais rara do que o azul, por exemplo. Tá? Ela é menos comum. Porque tem um 5º gene com 2 alelos atuando em cima, que em outras pessoas esse gene não é ativado. Entendeu? Aqui, sim, entendi. Tá? Aqui estão os nomes dos 4 genes mais comuns que são ativados, tá, gente? Então, a cor da pele em humanos, tá, é uma herança quantitativa, na verdade, cor do olho, perdão, tá? Com 8 poligenes e aí 9 fenótipos e ainda podendo ter
mais, né, um fenótipo por conta de um outro gene que pode estar ativo aí, tá bom? Heterocromia, galera. Vamos ver agora as possibilidades, tá, de pessoas terem olhos de cores diferentes. Então, vê essa criança aqui, ó, um olho azul, outro olho castanho. O que acontece? O que pode ter acontecido com essa criança? Tá? Duas possibilidades mais comuns para a heterocromia. Primeira, mais comum, expressividade baixa dessas células. Lembra da expressividade do gene? Ela tem azão, ela é azão alguma coisa. Só que nessas células desse olho aqui, o azão se expressou e, né, mais. E aqui a expressividade do azão tá mais baixa, aqui o azão se expressou menos. Aí produziu menos melanina, o olho ficou claro, o outro escuro. Outro exemplo que pode acontecer. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que algumas pessoas podem ter mutação só em algumas células? A gente chama isso de mosaicismo. Tá? Então pode acontecer que nas células desse olho aqui ocorreu uma mutação que deixou, né, o olho claro, e aqui não. Mas isso é menos comum. Aqui, por exemplo, nessa moça aqui, ó, vejam, tá, que a mutação aconteceu somente em algumas células que ficaram mais escurinhas. Nas outras, ela tinha olho claro. Tá? Heterocromia, gente, é muito comum, tá, em algumas raças de gatos e cães, husky siberiano, por exemplo. E essa foto eu acho sensacional, tem a criancinha com heterocromia e o gatinho dela também com heterocromia, acho muito legal. Tá? Então, heterocromia aqui. Altura em humanos. Pessoal, é óbvio que isso aqui é um modelo didático-pedagógico, que na prática não é exatamente assim. Porque tem N outros fatores que influenciam, mas uma das determinações, né, da altura em humanos é a genética por polimeria, por herança quantitativa, que são 3 pares de poligenes. Ou seja, é azão, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezinho. O cara que é azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, vai chegar a 1,90. O cara que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, 1,60. E, gente, é óbvio, tem gente mais baixa que 60 e mais alto que 1,90. Então, isso aqui é uma simplificação. Mas, nos vestibulares aparece isso. A altura em humanos são 3 pares de genes, cada um com 2 poligenes. Então, são 6 poligenes possíveis. E aí, 7 fenótipos possíveis. Tá bom? Então, aqui um outro exemplo de polimeria ou herança quantitativa. Fechou?